Hoje a gente vai aprender como criar nosso primeiro arquivo HTML. A primeira coisa que eu fiz, só para a gente se orientar, foi criar um pequeno layout de como vai ficar mais ou menos o nosso arquivo. Então eu criei aqui uma seção com um título, uma manchete, uma imagenzinha, um parágrafo, que na verdade é uma frasezinha só, e outro parágrafo aqui embaixo. Vamos dar um zoom aqui, tá? Aqui nós temos nossa manchete, nossa imagem e nossos dois parágrafos. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos abrir um editor de texto. Esse editor de texto pode ser qualquer editor de texto que não seja um editor como o Word, que é um editor de texto para formatação de texto. Um editor de texto puro, simples. Então eu vou usar aqui um editor que eu recomendo muito, que é o Sublime. O Sublime já está instalado aqui, vocês podem baixar, ele pode ser usado gratuitamente, ou pode ser comprado, que ele simplesmente não tem lá a janelinha que fica dizendo para você comprar. Mas recomendo, quem puder, compre, porque vale a pena apoiar o projeto, que é um editor de texto excelente. Digitei Sublime aqui embaixo, e isso significa que ele aparece aqui no Windows. Vamos rodar o editor. Ele abriu aqui a janelinha. Então, um arquivo HTML é basicamente um arquivo de texto com a formatação adicionada a esse arquivo. Então, eu vou pegar aqui atrás, vamos pegar o nosso texto. Eu vou simplesmente copiar e colar o que a gente tem aqui, trazer o nosso editor de texto e vou colar. Ctrl C, Ctrl V. Vocês reparem que não veio formatação nenhuma, porque aqui, como eu falei, é um editor de texto simples, não é editor de formatação de texto. Mas ele é um editor de código, então ele, na verdade, ele entende HTML. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos salvar o arquivo. Salvar como. Eu vou botar na área de trabalho mesmo, vou chamar de primeiro.html. Só eu fazendo isso, o .html, ele simplesmente vai estar indicando que é um arquivo HTML, mas ele na verdade não tem nada de especial. Vamos começar a formatar esse HTML. Isso aqui, como a gente viu ali atrás, ele tem que ser uma espécie de título, uma manchete. Para isso, a gente demarca ele com o que a gente chama de uma tag. A tag ela tem o seguinte formato. Ela abre e fecha a tag com sinal de menor e maior, e o tipo da tag vai ficar aqui. Nesse caso, eu vou usar um H1, que é uma tag de manchete de nível 1, que é o maior nível que existe, o maior, literalmente o maior. Então, vocês veem que a tag teve uma tag de começo, o H1, e a tag de final, /H1. Tá? Vamos agora abrir esse arquivo e ver como é que ele está. Eu vou salvar, ele já tem um nome, primeiro HTML. Eu vou aqui no meu navegador e vou abrir esse arquivo HTML. Ctrl O para abrir. Perdão, eu estou dentro do Google. Eu vou abrir uma nova guiazinha para ficar mais fácil. Abrir uma nova guia, Ctrl O, e ele está aqui, primeiro HTML. Vamos abrir isso aqui. Olha só, o que aconteceu? Ele mostrou o nosso texto. Essa parte do texto ficou formatada. Por quê? Porque no nosso editor de texto, que está aqui o Sublime, ela está marcada como uma formatação de H1. Só para vocês verem a diferença, se eu mudar isso para H2, vou mudar aqui, salvar, Ctrl S vai salvar, você vê que a bolinha aqui virou um xizinho, significa que ele foi salvo, e vou recarregar isso aqui. Ele ficou menorzinho, então isso é a diferença, por exemplo, do H1 para o H2. Vou voltar aqui para H1, Ctrl Z e voltou. Agora eu vou dizer que esse primeiro parágrafo é um parágrafo. Eu uso um tag chamado P, que é o tag de parágrafo. E, gente, existem milhares de tags. Ok, milhares talvez não, mas pelo menos centenas de tags e que a gente vai aprendendo à medida que vai precisando usar. Então, eu vou dizer que esse aqui é um parágrafo. Vamos fazer essa uma mudança e ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Ele separou essa frase do resto. Porque essa frase agora é um parágrafo, que significa que ela tem um pequeno espaço aqui em cima entre o elemento anterior e ele, e um pequeno espaço embaixo entre ele e o próximo elemento. Eu vou fazer a mesma coisa com o próximo parágrafo. P e /P. O meu editor de texto, esse Sublime, ele já sabe que é um HTML, então ele até termina já os tags para a gente. Vou fazer de novo para a gente ver. Quando eu abro um tag do barra, ele já sabe que é um P, porque ele viu que esse tag abriu aqui, então ele já fecha até para mim, ele me ajuda um pouquinho. Tá?
Ok, fiz essa diferença, vamos carregar. Não mudou nada porque ele já tinha a separação entre um e outro. Mas como é um parágrafo, a gente quer botar dentro de um tag de parágrafo. Legal. Vamos olhar lá o nosso layout e ver o que está faltando. Está faltando a imagem, depois a gente vê isso. Vamos descer um pouquinho. A gente repara que aqui ele tem itálico e aqui também. Existe um tag itálico. Esse tag é bastante intuitivo. Esse tag itálico é o i. Então a gente começa a abrir o i aqui, o conteúdo do itálico é isso aqui, e ele vai fechar aqui. Eu não quero que o ou faça parte do i. E eu quero que esse linguagem de formatação também esteja em itálico. Então de novo vou botar i, ele abriu aqui, vou mudar um pouquinho o tamanho da janela só para ele não quebrar de forma estranha. E antes do ponto eu vou fechar isso. Então isso significa que o ponto não faz parte do itálico. Então vamos salvar, Ctrl S, vamos voltar para o nosso arquivo aqui em cima e recarregar. Legal, então a gente vê que aqui ele mudou para itálico e aqui ele mudou para itálico. O que mais que a gente tem de diferença? Então, podemos ver aqui no texto que além disso ele tem um sublinhado aqui no muito texto e tem um outro itálico aqui. Vamos replicar isso no nosso HTML. Muito texto sublinhado. Sublinhado em inglês é underline e o tag é U. Então a gente abre o tag U e fecha o tag U. Ok. E vamos aqui embaixo também. Aqui a gente falou que está itálico, né? Então vamos botar o tag itálico aqui. Essa parte é itálico. E essa parte fecha o itálico. Ele já fechou aqui para a gente. Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui para a nossa abinha e carregar. Beleza, ficou aqui sublinhado e ficou aqui itálico. Está ficando razoavelmente parecido, né? Ok, é claro, o tipo de fonte não é o mesmo, né? O tipo de letra não é desenhado exatamente igual, mas o conceito é esse. A gente vai aprender depois com CSS e outras coisas, como que a gente define o tipo de fonte e outras coisas mais avançadas. Mas vamos começar devagarinho.